Fala galera, beleza? Aqui é o professor Rodrigo César. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre preparação de goleiros, beleza? Mas antes da gente iniciar, eu queria falar um pouquinho para vocês, bem rapidamente, um pouco da minha trajetória para chegar até aqui. Fui atleta de futsal durante mais de 10 anos, como goleiro, né? E quando eu estava iniciando no adulto, foi quando eu concluí a minha graduação em Educação Física e eu já tinha um projeto paralelo ao futsal, né, a minha época como atleta, que era o RC Goleiros, que foi a escola que eu criei em 2011. Eu comecei a graduação em 2010 e no meu terceiro período da graduação eu criei o RC Goleiros. A gente funciona até hoje e, se Deus quiser, por mais muitos anos ainda. E assim, no início a gente tem muito aquela questão de querer se tornar referência, querer fazer um bom trabalho, e as coisas foram surgindo muito naturalmente com a gente. Eu costumo dizer que o meu principal título foi me unir a pessoas extremamente competentes e comprometidas com o futsal, com a modalidade. Então, essas pessoas me fizeram crescer, me fazem crescer muito. Eu gosto muito de citar o professor Vanildo Neto, o professor Fabiano Souza, né, Choquito. São duas, talvez, das maiores referências que eu tenho aqui, além de outros muitos colegas que a gente divide quadra ao longo desses anos aí. Então, o nosso trabalho com a preparação de goleiros veio crescendo muito com esses, juntamente com esses profissionais, né? A gente precisava dar conta de diversas situações que não eram só de elementos técnicos, estavam relacionados muito mais ao entendimento do jogo e como o goleiro poderia atuar de forma mais efetiva no jogo. Então, esses profissionais me fizeram crescer demais, me fazem crescer demais todos os dias para que a gente eleve cada vez mais o nível do futsal e, no caso específico, né, dos nossos goleiros. Então, hoje, graças a Deus, a gente vem tendo aí algumas convocações de atletas nossos para a seleção brasileira. Então, desde 2016, com o Caio, a gente vem tendo goleiros nas seleções de base, sub-17, sub-20, e é muito bacana a gente poder fazer isso, porque a gente termina abrindo portas para muitos outros atletas, beleza? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre iniciação no treinamento específico e a gente vai tentar levantar algumas reflexões pela forma como a gente trabalha, beleza? Vamos tentar quebrar alguns paradigmas, vamos tentar trazer novas ideias para a preparação de goleiros, para que a gente não fique sempre naquela mesmice e perpetuando ideias arcaicas. Não que elas não sejam úteis, muito pelo contrário, o, o futsal, ele, às vezes, alguns preparadores de goleiro querem inventar a roda, né? Só que termina deixando ela quadrada, eu costumo brincar dessa forma. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre o método tradicional e a forma como a gente vem aplicando o trabalho hoje, unindo essa questão tecnicista com as relações do jogo. Fechado? Deixa eu compartilhar com vocês o material para a gente dar início. Bom, vamos lá. Vou ampliar aqui. Bom, galera, eu me formei em Educação Física, eu sou bacharel em Educação Física pela Uninasal, na qual eu tive o prazer de receber uma bolsa de estudos para jogar, né, pela faculdade. A gente conquistou alguns títulos lá também. E aí eu me formei em 2014. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui minha cara. Aí, beleza. E aí eu me formei em 2014 e pouco tempo depois eu iniciei minha especialização em cinesiologia e biomecânica, algo que me debrucei muito. Nas duas ocasiões, a monografia foi sobre a preparação de goleiros, então é algo aí que não está só na prática. A gente vem estudando isso daí já há um tempo. A gente tem um grupo de estudos no RC Goleiros, onde a gente troca ideias sobre artigos, a gente discute a literatura científica e a aplicabilidade, principalmente, né?
que a gente pode trazer para a prática. Então, além do RC Goleiros, eu trabalho no Esporte Clube do Recife desde 2013 e esse ano a gente também tirou um projeto do papel, que é a Goalkeeper Academy, que é um projeto exclusivo para goleiros e treinadores de goleiros de forma totalmente online, beleza? Então, vamos bater um papo aí sobre iniciação no treinamento de goleiro. Vamos lá. Um primeiro ponto que eu gosto muito de destacar é isso daí. Essa questão que vem primeiro, né? O goleiro criança ou a criança goleiro? Eu acredito muito que essa segunda opção ela seja a mais forte, porque a gente precisa primeiramente entender sobre o que permeia essa faixa etária ou essas faixas etárias, né? E a partir daí, a partir do entendimento do que a criança pode nos oferecer, o que é que a gente pode dar em contrapartida com relação ao treinamento, de forma que a gente consiga uma maior interação, um maior engajamento por parte das crianças com o treinamento, beleza? É sempre comum a gente falar daquelas longas filas, né, que existem em várias aulas de educação física, em vários treinamentos, e as filas servem muito mais para aborrecer o treinador e arrumar confusão de uma criança com a outra, né? Então, como é que a gente pode trazer ferramentas que viabilizem o nosso trabalho e que tornem a nossa dinâmica de aula cada vez mais atrativa, beleza? Então, uma coisa que acontece muito hoje em dia é isso daí, a gente tem visto demais isso. A imagem traz muito fielmente isso, onde uma criança tá querendo brincar, né, jogar bola, fazer alguma atividade que tenha uma questão motora mais aflorada, só que a maioria das outras crianças, elas estão presas a um smartphone, né, ao celular. E aí o analfabetismo motor ameaça nossas crianças. Essa foi uma chamada de um artigo que eu li e retrata muito bem isso daí. Hoje em dia a gente vê crianças com acervo motor baixíssimo, então isso daí quando a gente termina trazendo para o gesto motor específico, a gente tem uma dificuldade gigantesca para refinar esse movimento técnico, né? Então, é bem complicado. Então, a parte de motricidade ela é muito importante nessas idades iniciais, principalmente. Aumentar o repertório motor da criança, né? Então, a gente termina recebendo muitas crianças assim, como a gente está vendo. Então, por que ser goleiro, né? Como é que a gente vai trabalhar com essa galerinha aí que tem uma dificuldade motora gigantesca e a gente tem uma especificidade tão grande dentro de uma modalidade que cada vez exige mais dessa posição. Então, como é que a gente vai trabalhar esses danados aí? Como é que a gente vai desenvolver essa galera? Esse é um bate-papo que a gente vai ter aí durante essa conversa. Então, o primeiro ponto que eu falo muito para quem trabalha com criança é entrar no universo deles. É muito importante a gente ter isso em mente, velho. Porque não adianta a gente querer tratar as crianças como adultos em miniatura, né? Muito pelo contrário. A gente, até no bate-papo, a gente tá na altura delas, né? Facilita o acesso da gente com elas, as brincadeiras, entrar na onda, né? Literalmente. Eu lembro que teve um caso aqui que a gente teve lançamento de um aplicativo, de um jogo, foi aquele Pokémon Go. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer esse joguinho. E aí, cara, quando a gente chegava para o treino, as crianças estavam procurando Pokémon ao redor da quadra, dentro da quadra. Eu disse, caramba, eu tenho que interagir mais com essas crianças aí. Eu ficava, e aí, tio, tu tem tal Pokémon, aí aquele. E entre elas rolava um papo e a gente ficava um pouquinho de fora, né? E eu disse, não, eu vou baixar esse danado desse jogo e eu vou começar a interagir também com relação a isso. Então, a gente termina entrando nesse universo, né? Às vezes, eu tenho umas meias coloridas, às vezes boto também para o treino, e aí termina você gerando uma empatia, né, da criança, porque, pô, ela vê que o professor dela é do mundo dela, né? Então, facilita o diálogo. Quando a gente vai falar, a gente tem muito mais força
porque a gente é do universo delas. Então, toda essa brincadeira, essa interação fazem com que nossa mensagem seja transmitida. E isso é o principal. Quando a gente pode ter a melhor mensagem do mundo, mas se a gente não conseguir comunicar, se a gente não conseguir informar, ou se a criança ela tiver fechada para a forma como você está abordando, a gente vai, todo o nosso projeto vai por água abaixo, né? Mas se você tem até uma mensagem simples e você consegue entregar ela na sua totalidade, a gente vai para outro patamar. Então, isso é muito importante, entrar no universo das crianças. E, assim, uma coisa que eu falo muito, eu gosto muito desse tema, é sobre aprendizagem. Só que a gente fala muito sobre métodos de ensino, né? Os professores têm muito esse costume. Mas eu acho que o principal são os métodos de aprendizagem. Como é que a criança aprende? Como é que o jovem ele aprende novas ideias, novas coisas, novos movimentos? Como é que eles assimilam cada problema que a gente traz? Então, é muito importante a gente aprender a aprender para poder ensinar. Então, a partir do momento que a gente traz isso daí para a nossa prática profissional, a gente entende muito melhor os anseios, as dificuldades, os desafios que cada criança apresenta no momento da tua aula. Então, quando a gente traz um problema novo e aquela criança gera algumas possibilidades, né, de solução daquele problema, a gente também termina entendendo o nível onde aquela criança se encontra. Se ela está no nível cognitivo, associativo, a gente termina conseguindo identificar isso daí e a gente vai falar um pouquinho mais sobre os estágios da aprendizagem daqui a pouquinho, beleza? Então, muito importante a gente, mais do que os métodos de ensino, a gente entender os métodos de aprendizagem. E aí, um cara que eu gosto muito é o Jean Piaget, que foi o responsável pela teoria do desenvolvimento infantil. Essa parte aí do sensório motor de 0 a 2 anos, a gente não vai se ater a ela, pelo fato da gente não trabalhar com atletas nessa idade, né? Na verdade, não existe, acho que não existe nem atletas nessa idade. Mas a gente vai pegar aí o pré-operatório, que é um período simbólico, que é de 2 a 7, 8 anos por aí. E o simbolismo ele está muito atrelado à questão da imaginação. Então, a gente compreender essa faixa etária aí como um período simbólico, o simbolismo ele está muito forte, precisa estar muito forte também nos nossos treinamentos, nas nossas rotinas de atividades. Eu gosto muito de brincar com a garotada dessa faixa etária e aí, para cada atividade, a gente cria um nome. E eles embarcam nessas ideias, eles interagem muito porque eles estão propensos a isso. A faixa etária deles, ela está aberta para esse tipo de ação, né? Vamos dizer assim. Então, quando a gente traz atividades com temáticas, com nomes de imaginação, assim, que despertem a imaginação da criança nessa idade, é muito bacana porque você gera um engajamento por parte delas para a atividade fantástica. Uma atividade que eu gosto muito de citar é a Guardião do Castelo. E essas coisas assim também de super-herói, né? Do garoto ser o super-herói, isso daí eles também gostam muito. E o Guardião do Castelo nada mais é do que a gente coloca um cone centralizado com uma bola em cima, esse é o castelo, e a gente pega 3, 4 garotos para ficarem trocando passes com a mão. E aí a gente já está exercitando o trabalho de lançamentos, de pegada, e um garoto que vai ser o guardião do castelo, e ele vai ficar protegendo, circulando esse castelo, né, esse cone com a bola, e ele não vai deixar com que os outros garotos transfiram a bola de um para o outro e achem o momento exato de atacar o castelo e derrubar a bola. Então ele vai ficar ali protegendo o castelo. A gente já começa a trabalhar também uma questão que muitos goleiros têm dificuldades, que é da questão do não conseguir pegar bolas altas porque são pequenas, né? Então, se a gente tira da cabeça essa questão da finalização e coloca para eles uma questão de uma brincadeira,
que eles têm que executar uma tarefa para conquistar o objetivo da brincadeira, a gente já começa a fazer com que ele consiga defender aquelas bolas altas, que são aquelas bolas passadas com a mão, e eles vão ter que fazer a pegada e circular a bola com velocidade para poder dar a dinâmica da atividade, né, do joguinho do treino. Então, a gente já tira por terra essa questão de eu não consigo pegar a bola alta. Então, essa simbologia que as atividades trazem, elas são muito importantes nessas idades iniciais, beleza? Quando a gente parte aí de 8 a 11 anos, que é o operatório concreto, ele é uma questão muito mais conceitual. E aí, nesse momento, a gente já começa a trazer algumas regras um pouco mais estabelecidas de comportamento, né? Então, a gente já começa a falar algumas questões de posicionamento, onde a gente já consegue inserir joguinhos de atacar e defender, sempre com muita interação entre eles no ambiente. Então, isso daí facilita muito também para eles, e entra aquela questão de por quê? Por quê? Por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? Porque eles estão numa idade justamente propensa, vou falar mais uma vez essa palavra, né? Eles estão abertos a isso daí. Então, quando a gente começa a conceituar, começa a passar para eles aquelas questões do que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo, é muito importante para essas crianças nessa faixa etária. Quando a gente entra no operatório formal, a partir dos 12 anos, né, a gente entra aí numa fase de maturação biológica, a gente entra aí numa fase do estirão, né, que os garotos têm, a gente entra numa fase de puberdade, um turbilhão hormonal que começa a surgir, e aí a gente já inicia, né, o próprio nome já diz, operatório formal. A gente já começa a entrar numa fase de refinamento. Então, a gente já continua desenvolvendo a parte motora, porque esse atleta, com o estirão, ele vai ter que se readaptar com o próprio corpo. E a partir desse momento também, a gente já começa a determinar padrões de movimento. Então, esses padrões são os padrões que ele vai aí carregar ao longo da jornada dele. Óbvio, essas características aí, elas vão ser desenvolvidas talvez um pouco mais cedo, talvez um pouco mais tarde. Isso depende muito do nível de treinamento que essa criança vai ter. Então, por exemplo, eu tenho um atleta que está comigo desde os 6 anos de idade. Então, hoje, Rafa, ele está no sub-14, ele já consegue fazer coisas bem legais para a idade dele, porque ele tem um nível de treinamento bem desenvolvido, bem apurado. Então, uma criança, um adolescente que chega nessa idade para treinar, ela vai ter uma série de dificuldades que Rafa não tem, por exemplo. Então, o nível de treinamento ele é muito importante também nessa questão do desenvolvimento. E aí eu costumo falar um pouco sobre essa questão do treinamento, dividindo dessa forma, como se fosse um videogame, né? A gente tem o fácil, o médio e o difícil. Se eu tenho um nível ainda baixo, o nível da atividade que eu vou propor para esse atleta, ele não pode ser difícil, porque eu não gero engajamento e eu gero um possível falta de motivação para fazer aquilo, porque eu não consigo fazer. Então, partindo desse princípio, a gente tem que entender o nível do atleta, do aluno atleta, né? E aplicar a atividade de acordo com a necessidade que ele tem. E aí também entendendo as características da faixa etária, a gente vai aplicar essas atividades. Beleza? E aí, os estágios da aprendizagem, tem gente que fala segundo a PNL, que é o consciente, competente, incompetente, enfim. A galera que traz essa abordagem da PNL, cabeça fala muito sobre isso. Eu gosto de trazer essa nomenclatura aí de FITS e POSNER, que é uma nomenclatura até certo ponto antiga, né, de 67, que são os estágios cognitivo, que é uma performance desprovida de consistência com muitos erros. A criança até ali começa a identificar algumas coisas, mas ela ainda não consegue trazer aquilo ali de forma processual, ela não consegue responder com a ação motora adequada. O estágio associativo, que é sucesso na execução da tarefa
e consequente aumento da consistência na aprendizagem. Ou seja, eu já consigo exercer algumas coisas com qualidade, já consigo fazer algumas coisas, mas isso ainda falta consistência. Nem sempre eu consigo executar da forma como deve ser feito. Então, essa questão aí do associativo é aquele aluno que ele já está iniciado, mas ele ainda não chegou no ponto que ele consegue reagir ao que é pedido sempre. Ele, às vezes ou outra, ele ainda tem uma montanha-russa, né? Tem hora que faz uma coisa bem legal, tem hora que dá uns erros. Enfim, tem pouca constância naquilo que ele está fazendo. E o estágio autônomo é justamente aquele atleta que executa a tarefa com pouca atenção com o movimento. É aquele caso da pessoa que já dirige um veículo, né, há muito tempo. Então, ela já nem se preocupa mais no tempo de passar a marcha, pisar na embreagem, vai tirar o pé da embreagem devagar, enfim. Ela já não se preocupa mais com isso. Aquilo ali já se tornou automático. Então, a grande busca aí do treinamento é justamente para que o atleta ele perca cada vez menos tempo refletindo sobre o que vai fazer e cada vez seja mais rápido na ação, na execução da tarefa. E aí uma coisa muito importante que dá muita consistência na aprendizagem é a qualidade do feedback. Então, as respostas que a gente dá para aquilo que os atletas estão fazendo, né, é muito importante. E criança parece que pede isso, né? Criança faz uma coisa, acerta uma coisa, ela já olha para você, ela busca aquele feedback que você dê um legal, que você parabenize, que você esteja com ela. E às vezes até quando erra, né, baixa a cabeça. Aquilo ali também é uma forma de feedback, né? Então, assim, quando a gente entende a própria característica da criança, tem criança que às vezes reage somente num estímulo um pouco mais forte, um pouco mais puxado, e ela passa a render bem. Outros, simplesmente de você, um piscar de olhos, né? Um legal, ela já vai entender que você está ali com ela e vai ser bacana para ela aquilo dali. Então, entender essas diversas formas das crianças, né? De característica, de personalidade, é muito importante na hora da gente passar o feedback. Eu tive numa palestra no ano passado de Bernardinho, e ele tinha muito aquele jeitão, né, de rasgava a camisa, todo maluco à beira da quadra, dando bronca na equipe. E aí, quando foi nessa outra geração, né, de Bruninho, do filho dele, Bruninho, Bernardo comentou que Bruninho foi ao quarto dele de madrugada para conversar um pouco com ele e disse assim, ó, os atletas estão sentindo muita dificuldade com o teu jeito explosivo e tal, tenta ser um pouco mais maleável com eles na hora de passar o conteúdo, na hora de dar os feedbacks. E ele começou a ler e estudar sobre isso, e foi até engraçado que na época ele falou o seguinte: eu aprendi o danado do feedback sanduíche, que também pode ser chamado de PNP, né? Positivo, negativo, positivo. Ele fala sobre o sanduíche, né? Ele cita essa nomenclatura. E aí você dá um reforço positivo sobre aquilo dali que aconteceu, depois faz a correção, que é a parte negativa, e finaliza com uma coisa positiva. Ele disse, mas o principal que eu queria dar a eles era o recheio, né? Mas eu tinha que passar o sanduíche. Mas aí mostra também o quanto que nós, treinadores, precisamos entender das características dos atletas para poder passar feedbacks cada vez mais assertivos. Tem até um livro que eu recomendo muito, que é o livro Obrigado pelo Feedback. Então, esse livro é bem bacana, que fala sobre diversas formas da gente passar informações, levar o feedback para as pessoas, para os atletas, e sem comprometer o rendimento delas. Beleza? Daqui a pouquinho, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre as técnicas, sobre metodologia, e aí sim entrar um pouco mais a fundo na preparação de goleiro. Fechado?